Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez com conteúdo especial, um conteúdo voltado e marcando a semana que é comemorado o Dia Mundial da Água no próximo dia 22 de março. E para marcar essa semana, marcar essas comemorações, Notícias Agrícolas vem trazendo uma série de entrevistas especiais abordando este tema, abordando a importância da água na agricultura brasileira. Quem vai conversar hoje com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender mais um aspecto dessa importância da água na agricultura do Brasil, é a Angélica Prella Pântano. Ela é pesquisadora do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, já está aqui conosco por vídeo. Angélica, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. Angélica, quando a gente pensa em água, em agricultura, são dois temas, dois assuntos que estão diretamente ligados. A agricultura não pode ser feita sem água e aí, para isso, uma série de ações podem ser feitas. O principal disponibilidade dessa água vem da chuva, vem do clima, do tempo. Como é que o produtor pode fazer para tentar aproveitar melhor essa água que cai do céu, essa água que vem com as chuvas? A gente indica principalmente, né, para começo de tudo, um monitoramento dessas chuvas. O produtor pode fazer de forma bem simples, né, com um pluviômetro mesmo. Existem estações meteorológicas mais equipadas, ou umas mais simples, mas em caso dele não ter apenas um pluviômetro, já seria o ideal para ele saber quanto chove, né? Se essa chuva que está caindo, se ela é comum, se ela cai em determinadas épocas do ano, todo o ano ele chove no mesmo período, tem um período mais seco numa determinada época do ano, e a quantidade de chuva que é o mais importante, né? Quanto chove, para ele poder se beneficiar dessa chuva. Ele pode tanto usar essa chuva para mantê-la no solo, né, para deixar o solo mais úmido, com água disponível para a planta, ou ele pode armazenar essa chuva. Então, uma chuva com mais volume, ele consegue ter um sistema de armazenamento dessa chuva, um açude ou caixa d'água, alguma forma que ele tenha para ele poder guardar essa água que está excedente e usar depois para usar, principalmente na irrigação, no momento que ele está faltando água, ou mesmo numa horta, ele precisa irrigar todo dia. Então, se ele tem essa água armazenada, ele consegue usar essa água a hora que ele quiser. E aí, Angélica, se a gente entrar nesse ponto primeiro que você destacou, nesse monitoramento, utilizar esses equipamentos, pulviômetro, também é bastante importante manter um banco com esses dados, né? Ir armazenando para poder consultar e fazer esse cruzamento de dados históricos, né? Isso, exatamente, porque também, além de ele saber quando está chovendo, é ideal ele saber quanto choveu, né? E se essa chuva, ela veio de uma forma mais localizada, se choveu 20 milímetros, 10 milímetros, por exemplo, numa hora, em 2 horas, ou choveu durante 24 horas do dia, né? Que essa chuva está distribuída. A gente sempre fala que uma chuva melhor distribuída, ela é muito mais aproveitada, né? Se choveu 10, 20 milímetros em 24 horas, a chance dessa água penetrar no solo e ser mais utilizada pelas plantas e continuar no solo por mais tempo é muito maior do que quando a gente tem uma chuva forte de 10, 15 milímetros em meia hora, 15 minutos. Então, essa chuva que cai muito rápida e com bastante volume, ela causa mais danos do que benefício para o solo. Então, ele tem que ter também em mente que ele precisa melhorar a sua capacidade de absorção dessa água no solo, né? O manejo dele no solo, a cobertura do solo, o que ele está produzindo, se é uma planta perene ou se é uma planta hortaliça ou uma planta que é anual, né, que a gente fala, que é soja, milho, que todo ano ele planta e colhe, ele precisa pensar também no espaço do solo dele que não está sendo cultivado. Por exemplo, um pomar ou uma cultura perene, que a gente fala café, citros, ele tem um espaçamento grande entre uma planta e outra. Então, o manejo do solo adequado, cobrindo esse solo com uma outra vegetação, ajuda nessa absorção dessa água no solo e evita danos, né? Principalmente erosão, buracos que fazem no solo, esse escoamento superficial que forma sulco, que pode danificar as raízes das plantas e não absorve a água o suficiente.
Então, tem mais perda de água do que melhorias para o solo, né? Então, o manejo do solo, aliado ao monitoramento, seria o ideal para ele fazer, para ele não perder essa água e tem sempre esse banco de dados, ele saber quanto está chovendo e quando foi chovido, né? Se foi no começo do dia, se foi o dia todo. É um trabalho mais detalhado, mas se ele puder fazer isso, seria o melhor. Ele saber também quanto tempo ocorreu essa chuva, não somente a quantidade de chuva que caiu. E a partir desses dados, né, Angélica, de quanto que choveu, quando choveu, esse tempo, é possível traçar as próximas estratégias, traçar planejamento de manejo, de ações em campo para tentar aproveitar melhor essa água, né? Isso, porque o que acontece muito é que no começo do ano a gente tem sempre as chuvas maiores, né? Nossos meses de dezembro, janeiro, até fevereiro, com exceção esse ano, foi um ano mais seco. Mas ele sabe que dezembro e janeiro ele tem chuvas. Então, e essas chuvas normalmente são excedente hídrico, né? Ela sobra água. Então, se ele consegue armazenar numa espécie de açude, por exemplo, ele pode usar depois, sabendo que a partir de maio, junho, julho, ó, serão meses mais secos. Então, ele pode usar essa água que ele armazenou para uma irrigação. Ou mesmo durante esses períodos de verão, né? O que acontece muitas vezes é que no dias em dias com temperaturas mais elevadas e chuvas fracas, né? Ou pouca chuva durante o dia, ou às vezes fica 2, 3, 4 dias sem chover, dependendo da cultura, ela já sente. Então, essa água armazenada vai servir para ele irrigar. Se ele não tem a água armazenada, ele vai ter que tirar essa água de outro lugar. Ou de um rio que está passando, ou de um poço artesiano, né? Mas é com esse planejamento agrícola que ele vai saber. Determinadas épocas do ano ele sabe que ele pode contar com a chuva, e determinadas épocas do ano não. E de repente, se acontece um veranico no meio do caminho aí, no meio de uma época que ele não estava esperando, como que aconteceu agora? A gente teve um fevereiro muito seco, né? Então, a maioria das culturas que davam para passar o mês de fevereiro sem chuva ou com pouca chuva, foi afetada. Então, em algumas culturas, o produtor teve que abrir mão desse manejo, né, mais detalhado, fazer seu monitoramento e teve que conseguir a irrigação para não perder determinadas culturas, principalmente culturas que são mais sensíveis, né, à falta de água e temperaturas elevadas, elas sentiram bastante. A gente pode ver isso com o café, que muitas propriedades que não irrigam o café tiveram problemas com a falta de água nesse começo de ano. É aproveitar essa água daquele período de maior precipitação como uma poupança para usar nesse período mais seco, né, Angélica? Isso, exatamente. A poupança também, ela pode ser feita no solo, né? Como eu falei. Se o solo tem uma cobertura adequada, se ele tem um manejo adequado, ele já perde menos água, né? A perda de água é menor. Então, o solo ele vai aguentar um período maior de água, de umidade no solo para essa cultura. Então, se for um período mais curto, uma semana, talvez até pouco mais, o solo protegido, ele mantém essa umidade. Então, ela começa a secar nas camadas superficiais e vai descendo. Uma cultura que tem uma raiz mais profunda, ela vai conseguir mais tempo manter essa umidade no solo e repassando essa umidade para a planta. Se esse solo está totalmente nu, descoberto, a radiação solar incidente, ele perde água mais rápido, né? Porque ele está esquentando mais rápido e está evaporando. Então, essa cultura vai sentir menos tempo, né? E menos tempo já começa a sentir o efeito desse período aí sem chuva. E outra maneira mesmo seria esse armazenamento mesmo propriamente dito, que são em açudes, em caixas. Alguns produtores armazenam mesmo água de chuva ao redor da casa, nos galpões, em caixa d'água, que também pode ser usado para uma irrigação numa área menor. Mas quando a gente fala de irrigação em áreas maiores, realmente teria que ser numa espécie de bacia d'água mesmo, né? Numa, numa lagoa, num açude, num lago, para ele realmente utilizar um sistema maior de irrigação durante esse outro período aí que ele não vai ter água.
e a gente sabe que, infelizmente, a agricultura precisa de água, né? Então, vindo da chuva, ou de um poço artesiano, ou de um rio, ele vai precisar dessa água depois para fazer essa irrigação. E se ele conseguir manter essa água na propriedade, para ele é melhor. Uma fala que a gente tem muito recorrente aqui, Angélica, quando a gente conversa com os produtores, é que o clima a gente não controla, a gente não consegue controlar essas chuvas, o número o volume das precipitações, mas tem então uma série de ações e de estratégias, de manejos para tentar mitigar, para tentar melhorar esse aproveitamento quando a chuva acontece, né? É isso que a gente está destacando aqui, né? E isso realmente é o manejo, a gente até brinca que a falta de água a gente consegue contornar com a irrigação, mas o excesso não. Mas a gente consegue minimizar os danos em caso de excesso, também em caso de falta de água, né? Então, são esse manejo, essas mitigações atitudes que a gente faz de mitigação, que pode levar a esse contornar, pelo menos por um período. É lógico, se for um período, uma seca muito prolongada, até mesmo os reservatórios vão sentir. Principalmente se o reservatório ele não é local, ele não é da propriedade. Por exemplo, água que vem de um corpo que passa em diferentes propriedades, tem mais de uma pessoa, mais de uma propriedade retirando água. Então, a tendência é que esse corpo de água ele fique mais danificado, né? Tá tirando mais água dele e no período menor ele já vai estar indisponível. Se tem essa quantidade de água dentro da sua propriedade, você controla essa água. Então, você maneja a sua irrigação de um jeito que vai contornando um dia num lugar, outro dia no outro ponto, um dia mais, um dia menos, de acordo com a sua disponibilidade que você tem na sua propriedade. Mas o manejo do solo, ele é fundamental, independente se é excesso ou deficiência hídrica, né? Da água, o manejo do solo, ele tem que vir em primeiro lugar para poder aliar esses outros tipos de mitigações aí. Angélica, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre esse tema, essa importância de fazer esse monitoramento das chuvas e essas estratégias de manejo, de técnicas do dia a dia para tentar aproveitar melhor essa água quando ela vem nas precipitações. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A gente pede, né, que as pessoas, principalmente da área rural, se puder ter esse monitoramento, ajuda muito, né? Então, para ele tem esse histórico da sua propriedade e as suas condições, né? Um termômetro hoje é tão baratinho, você consegue termômetros na internet aí, tem termômetros digitais, a gente tem estações meteorológicas bem em conta, que é acessível, e ele tem um monitoramento melhor das suas condições, né? E isso ajuda não somente a ele, mas também os vizinhos, um evento extremo que acontece, ele tem esses dados notificados, né, para poder passar adiante, principalmente seguro também, seguro precisa muito desses dados. E quando ele faz o monitoramento na sua propriedade, ele tem esse histórico, né, do que tem acontecido no dia a dia. Angélica, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas abertas para você sempre voltar e contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Obrigada, até mais. Essa a Angélica Prela Pântano, pesquisadora do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse cenário e a importância da chuva e da meteorologia na agricultura, a importância do produtor fazer um monitoramento dessas precipitações e marcando ali os volumes registrados, ou a periodicidade dessas chuvas, o momento em que essa chuva aconteceu e formando o banco de dados e a partir disso tomar estratégias, traçar objetivos e opções de manejo para tentar melhorar o seu desenvolvimento das suas lavouras, das suas plantas. A partir desse trabalho é possível até minimizar alguns períodos de falta de chuvas, outros períodos de excesso de chuvas através desses dados. Uma opção, por exemplo, é fazer o armazenamento dessa água em açudes ou caixas para poder utilizar a irrigação em momentos que essas precipitações forem menores. Tudo isso pode ser obtido através, primeiro, desse monitoramento das precipitações, da meteorologia dentro da sua propriedade.
Assim, eu vou ficando por aqui com esse conteúdo especial dedicado à Semana da Água, o Dia Mundial da Água comemorado no próximo dia 22 de março. Notícias Agrícolas vem realizando uma série de entrevistas especiais abordando o tema da água e a importância desse recurso para a agricultura brasileira. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.